Bom, na última aula nós falamos sobre cargas elétricas, nós falamos sobre corrente elétrica e nós falamos contamos a história do Galvani, que era ele é um cientista muito conceituado, ele era muito respeitado na época, só que ele estava totalmente equivocado, totalmente errado. Ele achava que a eletricidade ela tinha origem nos animais. E todo mundo, o consenso achava que era isso. Só que alguém falou que não. Alguns falaram que não, mas quem realmente mostrou que o Galvani estava errado era o Volta. Ele construiu uma pilha com metais e uma substância ácida, e aquela pilha, ele mostrou que aquela pilha que fornecia a energia elétrica, e não o animal, a rã, como o Galvani afirmava, e toda a ciência também, as pessoas que mantinham aquele consenso, achando que aquele erro, aquele equívoco estava correto. Então teve que vir alguém e discordar daquela corrente hegemônica, aquela corrente científica, que era uma maioria, né? E a maioria naquela época, alguém tinha que discordar. É sempre importante você insistir na tua opinião. Se você acha que você está com a razão e as pessoas acham que você está equivocado, você não deve nunca aceitar que o consenso, que aquela unanimidade, ela te anule, entendeu? Se você acha que você tem razão, então você não deve se abster da sua opinião por causa de parecer bem perante as outras pessoas. As outras pessoas geralmente estão mais preocupadas com ela, na maioria das vezes. Então, não vale a pena manter essa unanimidade. Se você tem certeza ou você acha que pode estar com a razão, não deve ceder para a maioria. Você tem sim esse direito de discordar. Então, o Volta, ele discordou. Ele discordou e, graças a ele, nós não estamos achando que a eletricidade vem da rã. Bom, nós vimos na última aula que uma carga elétrica, um elétron ele tem uma carga elementar. A carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ok? Nós vimos também que nós podemos então calcular a carga, a quantidade de carga existente. Como? Com essa fórmula aqui. N é o número de elétrons e aqui é a quantidade elementar. Nós também vimos, então daqui a gente pode calcular o N, né? Posso calcular o N, eu jogo o E para cá, né? Jogo o E para baixo do Q, que ele está multiplicando, e eu também posso calcular também, o E nós já sabemos. Então eu posso calcular o N aqui também. Nós também vimos a fórmula para calcular a corrente. Corrente I é a quantidade de carga que passa num determinado período de tempo. Então essa é a definição de corrente. Então nós podemos calcular a corrente. E eu também posso calcular aqui a quantidade de carga. Também por aqui, além de ser por aqui. Por quê? Se a corrente é a quantidade de carga num tempo, eu posso multiplicar aqui
aqui embaixo é o número 1, Q vezes 1Q, e I vezes T. Eu também posso calcular e que nós vamos usar no nosso exercício, nós vamos resolver assim, dessa maneira. E aí, nos exercícios na física, por exemplo, eu tenho aqui, aqui eu tenho a corrente e aqui eu tenho o tempo. Se eu tenho um gráfico assim, tá? A corrente, vamos dizer aqui, aqui é a corrente. A corrente é de 10 amperes, tá? De 10 e vai do 0 até o 4 segundos. Então, na física, sempre que eu tenho essas grandezas assim, se eu multiplicar aqui, como aqui é I vezes T é igual a Q, na fórmula, então se eu tenho I e T aqui, se eu multiplicar eu acho a área. Aqui é 10, aqui é 4. A área de um retângulo é você multiplicar base vezes altura. A base é 4 e o retângulo, a altura é 10. Então aqui 10 vezes 4, 40. Então como aqui é I vezes T, então isso daqui é igual ao Q. O Q é igual a 40. Então nós vamos usar esse modelo aqui para resolver, para nós encontrarmos a quantidade de carga, tá bom? Agora, no exercício, nós vamos fazer um exercício que a área é uma outra, o gráfico é assim, ó. Aqui é I, aqui é I, e aqui é o T. Essa figura aqui, o nome dela é trapézio, ok? Trapézio. Aqui vai ser a base maior, aqui vai ser a base menor e aqui vai ser a altura. Porque geralmente nós conhecemos o trapézio assim: base maior, base menor e altura. Só que esse aqui ele está deitado: base maior, base menor e altura, ok? Então, aqui como é I e aqui como é T, aqui vai ser a quantidade de carga, porque I vezes T, ou seja, a corrente do tempo é a carga, tá bom? Então nós vamos resolver os nossos exercícios utilizando essas fórmulas e esses gráficos aqui, ok? Um corpo está eletrizado com carga positiva K igual a 6,14 vezes 10 a menos 6. Determine o número de elétrons que esse corpo perdeu a adquirir tal carga. Bom, a carga, vamos botar o quê? É igual a 6,4, né? Vezes 10 elevado a menos 6. E ele quer saber, determina o número de elétrons. O número de elétrons que ele quer saber. Bom, o que nós sabemos já é que a carga elementar, nós temos que saber que a carga elementar, ou seja, o número mínimo de elétrons é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso não vinha na questão. Essa é a carga elementar, como nós vimos na aula passada. E aí, a fórmula para você achar uma carga é Q igual
a N vezes o E. Bom, nesse caso ele quer saber o N, então eu vou colocar aqui, vou passar o E para lá, o E está multiplicando, vou passar o E para lá, então ele vai ficar dividindo. Então eu sei, eu quero achar o N, tá? O N ficou sozinho lá. Então eu vou usar logo assim, para me achar o N, então, eu vou dividir o Q que é 6,4, vezes 10 a menos 6, dividido pelo E. Não, perdão, aqui. Aqui eu coloquei N, mas aqui eu botei, é o E, tá? Aqui é o E. Então a fórmula aqui é o E. O N é Q sobre E, porque o E estava multiplicando, eu passei ele para baixo dividindo. E o E está escrito aqui. O E nós já sabemos, é a carga alimentar. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, dividindo 6,4 por 1,6, eu tenho que tirar a vírgula. Fica fácil porque eu ando uma casa e ando uma casa também. Então é 64 dividido por 16. 16 vezes 4 dá 64. Então o N vai ser igual a 4. E agora tem o 10. O que acontece aqui com o 10? O 10, a potência de 10 vai ficar assim. Deixa eu botar aqui embaixo. Vou fazer aqui embaixo. Não, na verdade. É menos 6, menos, porque é potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. Menos, só que tem um menos 19 aqui. Ok? Então vai ficar menos 6 mais 19. Por quê? Aqui, ó, menos e menos passa a ser mais. Então ficou 19 menos 6, 13. Então aqui a potência é 10 elevado a 13 positivo. Ok? Então, resposta N, que é o número de elétrons. O número de elétrons é igual a 4 vezes 10 elevado a 13. É um número altíssimo. É um 4 seguido de 13 zeros, que é o número de... É esse número de elétrons que a questão queria. Ok? Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica constante, de modo que a cada minuto passam 75 vezes 10 elevado a 19 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elementar aí ele agora dá a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Calcule a intensidade dessa corrente. Bom, ele dá aqui, nessa questão, ele dá que a cada minuto passam, ele dá um número de elétrons. Então, a gente pode colocar aqui o número de elétrons. N é igual a 75 vezes 10 elevado a 19. Ele também dá a carga elementar, a carga de um elétron. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, dessa forma,
nós podemos usar aquela fórmula para achar a carga total. Porque se nós temos o número de elétrons e temos a carga elementar, nós podemos achar a carga total. O número de elétrons, 75 vezes 10 elevado a 19. Parou aqui, peraí. Tá. 19. Ficou ruim, né? Peraí. E a carga vezes o E, que é a carga elementar. A carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, eu vou multiplicar aqui o 75 pelo 1,6. 75 vezes 1,6. 6 vezes 5, 30. Fica o 0. Vai o 3. 6 vezes 7, 42. Com mais 3, 45. Agora vamos 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Somando, 0. 10 fica o 0 e vai 1. 5 com mais 7, 12. Como eu tenho aqui uma casa aqui depois da vírgula, então o Q vai ser igual a 120, carga elétrica. O Q é igual a 120. 120 coulombs. C. Tá, mas essa não é a pergunta, tá? Como eu tinha isso, eu calculei. Ele quer, aqui na questão, ele quer que calcule a intensidade dessa corrente, ok? Então, como é que eu calculo a intensidade de uma corrente? I é igual a carga ou a variação da carga no tempo, tá? Delta T, delta Q e delta T. Como eu sei que a variação da carga foi 120, e ele está falando, aqui o tempo, ele fala que isso foi a cada minuto. Um minuto tem 60 segundos. Então, vamos aqui escrever aqui que um minuto é igual a 60 segundos. Então, o tempo é 1 minuto, ou seja, o tempo é 60 segundos. Logo, 120 por 60 dá 2. Como aqui é coulomb por segundo, isso é a mesma coisa que 2 amperes. Então, a resposta 2 amperes. Porque essa foi a pergunta. Calcule a intensidade da corrente. Resposta 2 amperes. O gráfico representado abaixo mostra a intensidade de corrente elétrica que atravessa um fio condutor em função do tempo. Dado que a carga é elementar, agora a questão deu 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, determine. Toda vez que nós temos um gráfico,
o produto ou a multiplicação das grandezas, ou seja, I e T, eu posso encontrar achando a área da figura. Então, eu tenho aqui uma figura, um trapézio. Então, se eu achar a área, eu acabo achando o produto do I vezes T. E o produto do I, que é a corrente vezes o tempo, e o nome disso é carga. Quantidade de carga elétrica. Porque a fórmula para você calcular o I é essa aqui. I é igual a Q sobre T. Como, se nós multiplicarmos o Q aqui, vai ficar, tem um número 1 ali, vai ficar Q. E se eu multiplicar o I pelo T, aí eu vou multiplicar o I pelo T. Então, para eu achar o Q, eu posso achar a área da figura ali. Ok? E aí, essa figura é um trapézio. O nome dela é trapézio. A área, eu vou ter que achar a área do trapézio. E como é que eu acho, qual é a fórmula? A fórmula é a base maior, Bzão, mais a base menor do trapézio, vezes a altura, dividido por 2. Aqui na figura, essa aqui é a base maior. E quanto vale essa base maior? É igual a esse pedaço daqui oposto. Esse pedaço vale 80, a base maior também vale 80. A base menor é esse pedacinho aqui, vale 40. E aqui é a altura, ok? Esse trapézio, aqui é a altura dele. As bases, tá? Ele tá tipo que deitado, ok? Ele é um trapézio. Geralmente a gente conhece o trapézio mais assim, né? Ok? Aqui é a base maior, aqui é a base menor e aqui é a altura. Bom, agora então eu vou calcular o Q, porque o Q é igual a área. O Q é igual, base maior, eu sei que aqui é esse pedaço aqui, é 80. Base menor é aquele pedaço ali, ó, 40. Vezes a altura. A altura está aqui, ó, 8. Ah, perdão. Esqueci de um detalhe. Vamos lá. Peraí. O que acontece? Peraí. O que acontece aqui? Aqui está em miliampere. Então, ele não está em 1 miliampere. Peraí, 1 miliampere. Vou colocar aqui. 1 miliampere é igual a 10 elevado a menos 3, não é isso? Coulomb, tá? Aqui está em miliampere. Então, esses valores aqui, 80 e 40, eu vou ter que colocar em miliampere, tá? Ou seja, 80 vai estar, miliampere vai ter 10 elevado a menos 3, tá? Coulomb, certo? Então, deixa eu colocar melhor aqui. A carga aqui, a corrente, ela é 80 miliampere.
80 miliamperes Isso é a mesma coisa que 80 vezes 10 a menos 3. Aí, 10 a menos 3 Coulomb. E o 40 miliamperes é igual a 40 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb, tá bom? Então, eu vou dar uma apagada aqui, endireitar aqui, tá? 80 acho melhor eu botar vamos lá. Então, a área é a carga, e a carga, a base maior é 80, nós vimos na figura, só que vai ser 80 vezes 10 a menos 3, tá? Como aqui, ó. Tá aqui, ó, 80, né? 80. Mais a base menor nós tínhamos visto era 40. 40 vezes 10 a menos 3 vezes a altura está em segundo, é 8, sobre 2, ok? A altura está aqui, ó. A altura está aqui, a base maior 80, a base menor 40. Então, a quantidade vai ser, eu vou somar 80 mais 40, e esse 10 elevado a menos 6 é como se fosse um x, ou um y. Eu tenho 80x com mais 40x, eu tenho 120x, que nesse caso é 10 elevado a menos 3, vezes o 8, eu vou cortar esse 2 aqui com esse 8 e vou ficar com 4, tá bom? Então aqui vai ficar vezes 4. Então vai ficar 120 vezes 4 é a mesma coisa que 480 vezes 10 a menos 3. Aí, coulombs. O que acontece? Eu tenho que passar para 4,8. Por quê? Eu tenho que ficar com o número, geralmente nas questões de física, nós ficamos com o número de 0 a 9. O 4,8 é um número de 0 a 9, porque são números mais fáceis de calcular. Então, em questões até de múltipla escolha, você achou 480 vezes 10 a menos 3, se você andasse 3 casas para cá, ia ficar 0,48. Mas o 0,48 não é 4,8. Essas questões, elas gostam que nós ficamos com o número de 0 a 9. Então, se eu andei 2 casas para cá, eu somei 2. Então, eu fiquei assim, ó. O 480 ficou 4,8 vezes 10 ao quadrado. Se eu multiplicar vezes 10 ao quadrado, 4,8 eu fico 480 de novo. E aqui eu tinha 10 elevado a menos 3. Se eu somar a potência de mesma base, eu vou ficar com o 10 elevado a quanto? Se eu tenho 2 e tenho menos 3, eu tenho 1 negativo.
Então, esse número aqui é um número melhor, tá? Melhor do que esse daqui. Ah, o 480 está errado? Não, não está errado. Só que para efeito de física, geralmente o número que nós achamos, por isso que nós usamos potência de 10, para ficar com o número de 0 a 9, ok? Então essa aqui é a resposta da letra A, 4,8, ok? Então aqui na letra A, eu vou colocar aqui, eu vou botar aqui na letra A, a resposta. Acho que eu não vou botar resposta nenhuma. Não vou botar aqui. Quatro vírgula oito vezes 10 a menos 1 coulomb. Agora ele quer, na letra B, o número de elétrons que percorreu a seção transversal. Bom, eu já tenho a carga. Isso aqui é a carga, ok? Aqui é a carga. O valor da carga. Agora eu vou achar o número de elétrons. Vou usar aquela fórmula, B, essa é a letra B, Q é igual a N vezes E. Como eu tenho a carga, 4,8 vezes 10 a menos 1, ele quer calcular o N. O E, nós sabemos que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, para mim achar aqui o N, eu passo esse E lá para baixo. 1,6 vezes 10 a menos 19. O N vai ser igual, eu vou fazer a conta do 4,8 dividido por 1,6. Eu tiro a vírgula, tá? E é fácil porque andar uma casa de cada lado, fica mais fácil. Esse número aqui dá 4. 16 vezes 4, 6 vezes 4, não. Dá 3, né? Perdão. Aqui dá 3. 16 vezes 3, espera aí. Isso mesmo. Então, aqui dá 3. Importante. Menos 1, menos 19, porque nós repetimos a base 10, tá? E subtraímos os expoentes. Menos 1 com menos 19 vai ficar menos 1 mais 19. Ou seja, 19 menos 1, 18 positivo. Então, aqui o número de elétrons é N, é 3 vezes 10 elevado a 18. É um número muito grande. Ele é 3 seguido de 18 zeros. E agora vamos para a letra C. Então, vamos colocar aqui, né? O número de elétrons, o N, aqui. N é igual a 3 vezes 10 elevado a 18. E a letra C, a intensidade média da corrente entre 0 e 8. Intensidade da corrente, nós vimos a fórmula da intensidade da corrente é I é igual ao Q sobre o T. Como ele está falando que o T é 8 segundos, e a quantidade de carga foi 4,8 vezes 10 a menos 1. 4,8 vezes 10 a menos 1. Então vai ficar, nós vamos ter que dividir o 4,8 por 8. O que eu faço? Tiro uma vírgula, ando uma casa e ando uma casa aqui também. Bom, fica 48 por 80. O 48 é menor, tem que botar um zero, fica um zero aqui. 8 vezes 6 é 48, então aqui dá 6. Então a resposta aqui é 0,6 vezes 10 a menos 1. Aí eu posso
ampere, né? Mas aí, com aquele negócio, eu vou passar para 6. Eu multipliquei, então, mais uma vez, o 0,6 aqui é a mesma coisa que se 6 vezes 10 é menos 1. E tem mais um aqui, 10 elevado a menos 1. Então, na verdade, nós ficamos com 6 vezes 10 elevado a menos 2 ampere. Então, resposta... O I é igual a 6 vezes 10 a menos 2 ampere.